a pessoa, quando ela tem depressão e ela toma um remédio para depressão, ela tá indo na consequência daquilo. O psicodélico te leva para a causa e vai te ajudar a ressignificar, a curar essa causa. Além dos efeitos fisiológicos que ele faz, né? No receptor da serotonina, neuroplasticidade, tirar pensamentos ruminantes, comportamentos ruminantes. Então tem todo esse outro efeito também que a gente procura no psicodélico. A gente fala que o veneno e o remédio tá na dosagem, né? Então é justamente a quantidade que você toma, a procedência de ser algo também não misturado, né? Que tem muita também coisas que são misturadas que as pessoas tomam. E aí quando eu fui estudar, quando eu fui entender, eu falei, nossa, gente, mas o quanto que a gente foi enganado, sabe? O quanto que essa... Que a indústria, né? Que a indústria, assim, disseminou um monte de informação errada e a gente nunca parou pra olhar e falar assim, mas peraí, deixa eu raciocinar em cima disso, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Até que ponto isso aqui é verdade ou até que ponto estão tentando só me induzir de ficar nesse pensamento, de não, literalmente não conseguir abrir minha mente e acessar muito mais coisas e ter uma vida muito diferente do que estão falando pra mim que tem que ser, né? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Mafia, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio especial. Vamos falar sobre psicodélicos, sobre saúde mental. Tenho aqui ela que é uma especialista que já rodou o mundo atrás dessa informação. E aqui do meu lado direito, doutora Poliana Esteves. Salve, salve, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Um assunto controverso. Sim, polêmico. Polêmico, traz o interesse de muita gente que acha que é oba-oba, né? Muitas vezes. Antes da gente começar, quero pedir para você, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações, nos ajude a levar essa informação para o maior número de pessoas. Estamos chegando aí em 100 mil inscritos. Você que se inscrever, o que a gente pode oferecer? Um kit cogumelo? Né? Vamos sortear uma sessão? Vão prender a gente. Vamos lá. O que é o psicodélico, para a gente começar? Então, é um tema muito polêmico, muitas pessoas têm preconceito, né? As pessoas já linkam a droga, né? Porque muito antigamente, quando teve aquele boom, né, nos anos 60, então, tipo, não use drogas, etc. Só que é uma coisa extremamente usada e estudada para a saúde mental, né? E de uns anos para cá voltou a ser muito estudada, então é você usar substâncias que têm esse efeito psicodélico, né? Por exemplo, o cogumelo, por exemplo, tem também a gente que usa o LSD, o MDMA, a ayahuasca, com o objetivo de poder ter essa ação psicodélica, mas visando ali os efeitos fisiológicos que isso tem. Então não é uma viagem recreativa, eu vou usar para viajar, para sair da realidade, não. Eu vou usar com objetivo e hoje em dia tem vários estudos comprovando a eficácia para depressão, para vícios, para transtornos, tem várias questões hoje em dia. Mas, obviamente, né, é isso que a gente fala, tem que fazer com responsabilidade. Tem muita gente que acha que é a droga de rave, né? Exato. Isso é psicodélico, droga de rave. Alucinógeno, né? Exato. Mas rola essa dúvida, né? Alucinógeno e psicodélico, é a mesma coisa, não é? O psicodélico, ele traz um efeito alucinógeno, sim. Mas a questão que diferencia muito é a dosagem que você toma. Né? Então, assim, a gente fala que o veneno e o remédio tá na dosagem, né? Então, é justamente a quantidade que você toma, a procedência de ser algo também não misturado, né? Que tem muita também coisas que são misturadas que as pessoas tomam. Quando se fala de cogumelo, por exemplo, tem muita gente que fala, mas um amigo meu tomou chá de cogumelo e ficou muito louco, ou alguém se suicidou quando tomou chá. Mas, assim, então, a história que não tinha... volta, né? Exatamente. O cara tomou e não voltou nunca mais. Já ouvi falar algumas vezes. Exato. Tem gente que fala, assim, vai fazer a sessão e fala assim, mas eu vou voltar. Eu falo, mas voltar da onde? Né? Você não vai pra lugar nenhum, você tá aqui comigo. Mas é muita questão da dosagem, assim, que realmente a gente usa uma dosagem terapêutica, onde o objetivo é, sim, que venha esse efeito alucinógeno, mas, na verdade, você consegue acessar o seu inconsciente de uma forma mais profunda. A gente desliga, entre aspas, a amígdala no cérebro, então a gente tira aquele medo, aquele luta ou fuga. Então, a pessoa, ela consegue, quando ela acessa, a gente fala que o cérebro, ele tá mais infantil, no sentido de você conseguir olhar e ressignificar as coisas com mais facilidade. Então, você consegue olhar para os seus traumas de uma maneira muito mais tranquila, conseguindo ressignificar isso de uma forma muito mais fácil. Botar uma luz ali, né? Exatamente. E com isso você consegue se libertar disso, sabe? Você consegue realmente resolver aquelas questões profundas que são a causa de inúmeros problemas, né? Então, por exemplo, a pessoa, quando ela tem depressão e ela toma um remédio para depressão, ela tá indo na consequência daquilo. O psicodélico te leva para a causa e vai te ajudar a ressignificar, a curar essa causa, além dos efeitos fisiológicos
fisiológicos que ele faz, né? No receptor da serotonina, neuroplasticidade, tirar pensamentos ruminantes, comportamentos ruminantes. Então tem todo esse outro efeito também que a gente procura no psicodélico. Legal, a gente vai avançar muito aí, desde a história até possibilidades ou cuidados que tem que tomar. Mas a gente falou aqui, você rodou o mundo atrás disso, acho que vale deixar claro para a galera um pouco da sua formação, né? Você fez pós em Harvard, se formou em Harvard. Conta um pouco para a galera aí, que não é pouca coisa, né? Você tem muitas formações na área. Tem várias formações, desde a parte mesmo de psicoterapia, né? Fiz psicologia em Harvard, fiz psicologia positiva, fiz várias coisas. E na área do cogumelo, todas as formações que tinham possíveis eu fiz. Então, eu sou formada pela Califórnia, eu sou formada pela MAPS, que é a maior agência hoje em dia, né? Quem trouxe de volta o estudo dos psicodélicos. Sou formada pela Fluency, eu tenho direito a aplicar o psicodélico. Todo mundo me pergunta muito isso, né? No Brasil é autorizado? Pela formação que eu fiz lá fora, nos Estados Unidos, já tem vários estados que é autorizado, inclusive Oregon, onde eu sou formada, então eu tenho, né, o poder de poder participar, de poder fazer, aplicar pela licença que eu tenho de Oregon, e também pela MAPS. Todos os meus pacientes entram como se fosse um estudo científico, né? Então a gente tem todo um formulário extenso que a pessoa preenche e tal, porque entra como um estudo científico, por isso que eu posso aplicar essa terapia. Então é uma coisa que eu estudei muito, os cogumelos, né, quem me fornece é o Paul Statement, que aparece no documentário Fungos Fantásticos, que inclusive é um documentário maravilhoso para quem quiser ver, quiser saber um pouco mais sobre o uso, porque também tem que ter muito cuidado com a procedência, né, de como é feito. Então, ter tudo da maneira mais séria possível, porque por mais que seja seguro, a gente está lidando com a mente da pessoa, né? A gente está lidando com o estado alterado de consciência. Então, é muito sério, sim, mas feito com responsabilidade, feito com segurança, é a coisa mais incrível existente, assim. Falo por experiência própria. No Brasil, tem um estudo sério também, né? Tem um estudo sendo feito também aqui no Brasil, também vinculado com a MAPS, que é essa organização. Tem estudos sendo feitos também super sérios e excelentes também. Legal. Acho que, vamos lá. O que é a psilocibina, que muito se fala nesses estudos? Sim, a psilocibina, ela é o composto encontrado no cogumelo, né? Então, as pessoas falam cogumelo mágico, só que são vários tipos de cogumelo que podem conter a psilocibina. Lá no meu quintal tem um monte de cogumelo. Vira e mexe aparece, assim. Mas não necessariamente pode ser que seja... Nem arriscar, né? Nem arrisca. o que tem... Mas tem uns pequenininhos bonitinhos, assim, na grama. E tem um tronco de árvore que tá lá, que cortaram e que ficou no canto do quintal. E vira e mexe, ele fica gigantão, assim. Nesse pode ser, sabia? Se você ver o documentário... Quando porque voltar, os cogumelos, eu te mando foto. Isso, me manda foto. Porque os cogumelos, eles vêm justamente disso. Do tronco da árvore, eles vão nascendo, você não pode... Então, quando é um cogumelo mais artesanal, digamos assim, né? Que tem gente que planta e coisa, mas esse deve ser. Ele fica grandão, assim, ó, bonito. E eu fico até com medo das gatas irem lá comer e dar algum problema, sabe? Porque para cachorro e gato é tóxico. Então... Aí tem que ter cuidado. Quando aparece assim, eu vejo e falo, nossa, vem ver. Aí eu vou lá, vejo, faço Mas me manda uma foto. E tiro, e jogo fora. Me manda uma foto para eu poder ver. E aí, quando a gente consome, né, o cogumelo, pode ser comendo, pode ser em forma de chá, o que for. Aí dentro do nosso corpo vai liberar, né, esse composto, que é a psilocibina, e ela que é psicodélica, ela que tem esse efeito alucinógeno. Então ela vai se ligar principalmente no receptor da serotonina, que é aí onde também, né, tem um efeito fisiológico na questão da depressão, porque já foi comprovado cientificamente que a mesma fórmula, digamos assim, né, a mesma fórmula da serotonina, o cogumelo é idêntico, então é como se ele se ligasse mesmo. Eu falo que é a chave na fechadura certa, né, então é idêntico, então tem esse banho de serotonina, toda essa questão, e 95% da nossa serotonina ela é produzida no intestino, e é justamente nesse receptor que o psicodélico consegue se ligar, que a serotonina consegue se ligar. Então todo o efeito que a gente procura, né, que vem no cogumelo ou tem outras substâncias, é através dessa psilocibina que está ali no cogumelo. A serotonina, quem tem depressão tem uma baixa de serotonina, certo? Sim, entre vários outros fatores, caso a depressão. Uma delas é a baixa de serotonina. Quer dizer, você consegue fazer o tratamento com o cogumelo e aí sim deixar de usar certo antidepressivo e aí através dele... Mas você troca um pelo outro ou não? Você vai fazer uma sessão e ele vai ativar essa produção de serotonina natural no corpo? Como que Sim, a gente faz a troca de um pelo outro, mas o desmame tem que ser muito devagar, né? Porque os remédios geralmente são muito fortes. E, inclusive, tem muita gente que pergunta, eu posso fazer
o uso mesmo, usando medicamentos, né? Já foram feitos vários estudos, não tem interação medicamentosa. A única coisa que acontece é que alguns medicamentos antidepressivos tiram o efeito do psicodélico, então você teria que usar uma dosagem um pouco maior, mas pode ser feito. E também uma grande diferença entre o antidepressivo e o psicodélico, quando a pessoa toma um antidepressivo, geralmente ou ele vai tirar aquelas sensações ruins, né? Ou vai deixar a pessoa meio zumbi, assim, ela não sente nem alegria, nem tristeza, ela fica meio morta. Zumbi, né? Já o psicodélico, não. Ele não só tira as sensações negativas, como ele te traz emoções positivas. Então, ele vai te trazer uma alegria, um entusiasmo, e já tem vários estudos comprovando uma sessão de psicodélico a cura da depressão, assim, tipo, pessoas numa sessão, com uma dose mais alta, a pessoa conseguir ficar bem. Então, assim, não só pela questão da serotonina, mas as pessoas que têm depressão, elas têm um problema principalmente nessa área aqui, que chama de Full Mode Network, que é onde fica os pensamentos ruminantes, e é justamente aqui também que o psicodélico age, então ele faz novos caminhos neuronais. Então, a pessoa é como se ela literalmente conseguisse ver a vida de outra forma, ver as coisas de outra forma. Durante a experiência também, a pessoa consegue muito ter um contato espiritual maior, um contato com ela mesma, ela consegue trazer mais um amor próprio, uma paixão de novo pela vida, assim. Então, começaram os seus estudos, inclusive, em pessoas com câncer terminal que tinham medo da morte. E aí começaram a ver o resultado dessas pessoas, que eram pessoas muito depressivas, muito ansiosas, com muito medo da morte, começaram a ver o resultado nessas pessoas, assim, tipo, absurdos, né? Eu vou trazer umas experiências pessoais aqui aí pra gente poder exemplificar. Em meio à pandemia, cara, como muita gente, eu fiquei mal. Sim. E aí, pela primeira vez, fui no psicólogo e comecei a tomar sertralina. E assim, eu tava, naquele momento ali da pandemia, eu tava vendo o mundo, tipo, com os piores olhos possíveis, medo, assistindo jornal e com receio de tudo. Fiz o tratamento com o psicólogo, ele me passou pelo psiquiatra e, colocou sertralina. Foi bom porque assim, sem ela, eu acho que eu ia sofrer muito mais para sair daquele momento. Por isso que não dá para demonizar, né? Porque acho que vejo muitas pessoas que tomam e realmente ficam como um zumbi. Mas para mim, eu acho que ele acertou. Falou, a sertralina é para você, 50, tomei e consegui sair daquilo lá e voltar a ter pensamentos positivos, né? Porque, exatamente como você falou, ficava aquilo ali, remoendo, assim, vai dar tudo errado, a empresa vai fechar, você vai perder o seu casamento, um monte de coisa. Sim. E aí eu consegui me equilibrar e a partir dali, tipo, tomar outros rumos e poder ver a vida um pouco mais alegre, né? Sim. De não estar chorando, tipo, no nada. Não, eu acho que o medicamento, ele é super importante, eu acho que principalmente, igual você falou, né, num caso mais extremo, onde a pessoa tá precisando ali mesmo. A única coisa que eu acho no geral, assim, de todas as doenças, não só a depressão, a gente sempre vai muito na consequência. A gente precisa ir mais na causa. O psicodélico começou a ser muito estudado também porque tem depressões resistentes a medicamento. Foi para essas pessoas que começou a ser estudado. Tem gente que mesmo com medicamento não tem resultado nenhum. E fica pulando não de um consegue. para outro. Exatamente, sabe? Aí pula de um para outro, aumenta a dose, combina 2 remédios, 3 remédios e nada a pessoa melhorar. E aí começa efeito colateral, né? Exatamente. Resolve uma coisa, aí o cara fica com baixa libido. Aí resolve baixa libido, aí fica com um problema no fígado. Então começou a ser estudado principalmente para essas pessoas resistentes a tratamento, assim, e foi aonde começaram a ver realmente a diferença. Nos Estados Unidos, principalmente, é muito estudado para veteranos de guerra, que são pessoas que voltam e não conseguem mais se encaixar na família, pensamento muito suicida, muito mal, e assim, tirou com a mão dessas pessoas. Então, não que o medicamento não seja bom, não recomendo ninguém parar medicamento também do nada, igual eu te falei, né, até porque tem muita química ali que tem que ir sendo tirada aos poucos, mas sim dá para você conseguir desmamar do medicamento e ficar sem e ficar bem. Eu consegui 2 anos depois. Eu fui tirando, agora tirei 1/3, aí tirei e em questão isso, tem que ser assim bem... uns 4 meses eu desmamei, tipo, tô de boa sem a sertralina. Agora é importante a gente pensar um pouco historicamente. Por que os psicodélicos lá, 50, 60, 70, não sei exatamente qual foi o ano, os caras colocaram, não, isso aqui era algo que estava sendo estudado como uma revolução para psicoterapia e de repente, não, isso aqui é proibidão, acabou o estudo. Sim. É até engraçado, nesse último congresso que eu fui, eles falaram muito isso, assim, né? Eles até mostravam pra gente as propagandas que se faziam antigamente antidrogas, assim, bizarras. Mas, o quê? É um conservadorismo? Não, sinceramente, 2 motivos, né? Governo que não quer que a gente pense,
Uma sociedade livre é perigoso, Sim. né? E o psicodélico seja extremamente livre, né? E segundo, a indústria farmacêutica que não quer lucro. Por exemplo, o cogumelo, ele está na natureza, né? E até já tem vários estudos comprovando que a nossa evolução vem muito da natureza. Eles mostram nos estudos, os macacos comiam os cogumelos, faziam aquelas conexões e assim descobriu o fogo, e assim a gente foi evoluindo. Das cavernas, tipo, nosso cérebro foi evoluindo graças ao psicodélico, né? Que eles não se olhavam, não se conectavam. Sim. E a partir do uso acidental, eles começaram a ter Exatamente. relações mais próximas. Começaram a ter relações mais próximas, começaram nessa criatividade, essas novas conexões de criar mesmo o fogo, as coisas. Então, assim, a nossa evolução se deve muito a isso. Só que tudo que é produzido pela natureza, a gente não consegue patentear. A indústria farmacêutica não pode patentear, então ninguém pode patentear o cogumelo. Então o que eles estão tentando fazer? A psilocibina sintética. Só que vários estudos que eles estão fazendo não têm o mesmo resultado do que com o cogumelo, com a psilocibina natural, né? Então, você imagina assim, se você cura, vamos falar uma doença básica hoje em dia, que todo mundo quase tem, depressão. Você fala em indústria farmacêutica. Eles ganham bilhões. Pô, o cara vai ficar a vida inteira tomando. Só nisso, sabe assim? Então tem muito essa questão da indústria farmacêutica. Por que a ketamina já está liberada? A ketamina vem de um anestésico. Ketamina está liberada? A ketamina já está liberada, mas ela vem de um anestésico. A indústria farmacêutica vai lucrar horrores em cima disso. Né? Então, infelizmente, tem essa questão política e tem essa questão financeira mesmo, que foi aonde os psicodélicos começaram a ser banidos, né? Só que aí, já há muito tempo, vem principalmente o Rick Doblin, que é o presidente hoje da MAPS, trazendo esses estudos novamente para essa área e não conseguiram negar os efeitos que tem. Tem vários estudos científicos, por exemplo, comprovando que o cogumelo tem zero risco de vício. Ele é o que menos vicia, ele é o que menos faz mal para você ou para os outros. Primeiro lugar de malefício está álcool, segundo lugar de malefício está cigarro, que faz mal para você e para o outro que causa vício. Sim. 2 autorizados, porque também lucra em cima disso, né? É uma indústria absurda. Exatamente. Então, assim, eles foram demonizando e hoje eles estão conseguindo provar que não, mas isso aqui não causa o vício que você está falando, isso aqui não causa o mal que você está falando. Tanto que uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu comecei a estudar e a pesquisar sobre o psicodélico era o psicodélico para pessoas viciadas, né? Para adictos, para drogados. Eu falava, gente, mas como é que uma droga tira a pessoa da droga? Né? Isso, na minha cabeça, de preconceituosa mesmo, não fazia muito. Mas, gente, mas o negócio deixa a pessoa louca. E não, né? Não vicia. É a dose. Você vai, então, assim, você vai entendendo o outro lado, que eu acho que é onde as pessoas precisam começar a abrir mais a mente. Às vezes você fala com a pessoa, vem falar de droga, não sei o quê, sabe? Então, assim, não é isso. Eu sempre fui meio assim, mas eu acho que tem muito a ver com criação, né? Meus pais que iam muito na igreja católica e sempre demonizaram drogas e tudo mais, ou os exemplos que você vê, né? Sim. Próximos, assim, puto, o cara virou um drogadão e se perdeu. Ou então o parente, o pai que bebia e que você não quer seguir aquele exemplo. Então, assim, você vai vendo coisas que você vai deixando, assim, droga é um grande problema. Exatamente. Eu não sei se lá atrás ainda pode ser que seja muito mais, né? Lá nos anos 70, anos 60, o pessoal começou a se destacar ali usando psicodélicos. Não, um governo conservador, vamos lá, não, isso aqui é totalmente errado. Teve isso também ou não? Teve bem isso, assim. De tolir mesmo, né? E tem o James Fadiman, que é um dos caras também mais estudiosos em relação ao psicodélico, principalmente a microdose. Ele fala o quanto que isso é absurdo porque está tirando a cura de uma população, né? Tanto de prevenir doenças, igual eu estava comentando com você. As microdoses do psicodélico, né, da psilocibina, você previne Alzheimer, você previne Parkinson. Então você está também tirando ali a cura de várias questões, né? Eu também, igual você, eu tinha muito preconceito em relação à droga, igual eu falei, meu pai, juiz de direito, e sempre aquele medo, né? Tipo, parecia que a droga já ia estar ali na Cracolândia, sabe? Tipo, overdose e tal. Perder, né? E eu lembro que eu fui ver um documentário que não era sobre psicodélico, e o primeiro episódio era sobre o psicodélico. Minha primeira coisa foi tipo, ela vem falar de droga, não sei o que, aquela coisa bem preconceituosa. E aí aparecia um veterano falando que ele tinha tentado suicídio várias vezes, não sei o que, e o psicodélico curou ele. Eu falei, mas como assim curou? Sabe assim? Eu falei, não, peraí, deixa eu parar para entender o que é isso. Deixa eu, né, estudar sobre isso, assim. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui entender, eu falei, nossa, gente, mas o quanto que a gente foi enganado, sabe? O quanto que essa... Que a indústria, né? Que a indústria, assim, disseminou um monte de informação errada e a gente nunca parou para olhar e falar assim, mas peraí, deixa eu raciocinar em cima disso, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Até que ponto isso aqui é verdade ou até que ponto estão tentando só me induzir de ficar nesse pensamento, de não, literalmente não conseguir abrir minha mente e acessar muito mais coisas e ter
ter uma vida muito diferente do que estão falando para mim que tem que ser, né? Até porque tem a cultura do médico que receita aquele determinado medicamento, porque ele está atrelado à indústria farmacêutica e de uma certa forma... Sim, os bônus que ganha ali da indústria farmacêutica. Que ele ganha, até os níveis mais altos que eles têm participação nos investimentos daquela grande farmacêutica, e aí vira um ciclo. O cara que vai te oferecer a sua solução, na verdade, é um cara que é o mais interessado no você usar o remédio dele. Exatamente. Então, assim, a gente conseguir entender que existem outros caminhos, que existem outras soluções. Eu sempre falo para as pessoas assim, ninguém nasceu, por exemplo, depressivo, ninguém nasceu ansioso. Então, se você criou isso, você consegue mandar embora. Teve alguma coisa na sua vida que te fez nisso. A gente consegue reverter. Assim como ninguém nasceu viciado, assim como... né? Então, a gente consegue reverter. E o psicodélico vem para ajudar nisso. A forma que você acessa as coisas, informações num psicodélico, o quanto você fica mais empático para entender o outro, para ressignificar as coisas, é assim, maravilhoso. Fora que uma sessão de psicodélico ela dura em média de 4 a 5 horas. Você acessa muita coisa ali. Você resolve muita coisa ali. Antes da gente estar no detalhe da sessão, eu quero entender como foi a sua primeira experiência com psicodélico. Eu não tive a experiência com cogumelo ainda, pretendo, mas... Vamos marcar isso. Como que é? Assim, até pra galera que tá assistindo, tipo... Sim, assim, é muito maravilhoso. Eu sou muito controladora, então eu tinha muito medo de perder controle. Pra mim era tipo, nossa, boa noite Cinderela, vou ficar inconsciente, tinha muito medo disso. É muito pé no chão. Assim. Muito pé no chão. E eu comecei com a dose mínima, né, terapêutica, com muito medo do que eu poderia acessar, o que poderia vir, que muitas pessoas me falam isso. Mas e se eu acessar alguma coisa muito difícil? O principal é saber que a gente vai ressignificar tudo. E é muito interessante como o nosso corpo realmente é inteligente, porque é como se viesse a pergunta, já viesse a resposta, sabe? Você já consegue acessar. Onde foi? Eu fiz a primeira vez num retiro, numa formação que eu faço, e esse é obrigado a participar do retiro, assim. No Brasil ou fora? Fora. Foi fora. Que foi que eu te falei que eu fiquei tensa a primeira vez. Eu falei, meu Deus, vai que tem tráfico de órgãos nesse negócio aqui. Vou apagar. Imagina. Será que eu acordo? Será que eu não acordo? Exatamente. Mas não, assim, aí você tem duas formas de consumir, né? Ou você come mesmo o cogumelo, e geralmente se chupa uma laranja, alguma coisa que tenha vitamina C para ajudar na absorção, ou é um chá que você toma feito do cogumelo. Né, quando a gente vai usar uma dose maior, aí geralmente a gente usa o chá, porque senão comer muito cogumelo é enjoativo, tipo, não tem como viciar naquilo, porque não é gostoso, é um Cheetos murcho com gosto meio amargo, sabe assim? Mas ele é sequinho, assim? Ele é seco, não é gostoso. E aí depois de meia hora começa a vir o efeito. E o mais interessante é que você não perde a consciência em momento nenhum. Então, durante toda a viagem, você está muito consciente. Você vai sentindo as suas sensações alteradas, começa a sentir o corpo, por exemplo, um pouco mais dormente. Os seus sentidos todos vão ficando mais aguçados. Então, a sua audição fica mais aguçada, a sua visão fica mais aguçada, as sensações, né, o toque fica tudo muito mais aguçado e começa a vir coisas na sua cabeça. Não tem como, por exemplo, nem a gente induzir, sabe, o que você vai acessar? Sim. Já tentei fazer várias sessões induzindo, tipo, vou fazer para acessar tal coisa. Não dá. Vou fazer uma meditação ali. Não dá. Mentalizar, tipo. Exatamente. Vem o que tem que vir, assim. Eu falo que vai vir o seu problema real. Ele vai abrir a tampa do bueiro e vai vir o seu problema real. Pode ser que você sabe qual é o problema que tem. Exatamente. Né? Assim, e é muito engraçado, porque às vezes a pessoa fala assim, vamos supor, eu tenho um problema com peso. Aí quando você vai ver um negócio lá da infância, a pessoa fala, não tem nada a ver. Fala, tem, filha. Tem ligação, né? É só a ponta do iceberg que a gente vê aqui, né? E o mais legal é isso, assim, tudo que quando você acessa de uma forma muito bonita, é muito fácil. Eu vou te contar, minha última experiência foi quinta-feira agora, aí foi no meu consultório mesmo. E aí eu fui fazer para acessar, tipo, várias coisas, até mesmo de criatividade, enfim, tinha alguns problemas, eu queria achar alguma solução. Primeira coisa que você sempre acha que tem um culpado na sua vida, né? Não, é alguma coisa espiritual, aí é uma macumba, é fulano que não gosta de mim, não sei o que. Aí você vê sempre que você é o seu maior inimigo mesmo. Aí vem o psicólogo que fala assim, não, amor, o problema é você mesmo, tá? Eu falava que eu me sentia muito naquele filme Clube da Luta. Sim. Aí eu falo, então o problema sou eu mesmo, eu que sou o meu maior problema. Mas você consegue, vai vindo as coisas e vai vindo a solução, sabe, assim? Você traz muita sensação pro corpo. Eu tinha muito uma sensação que eu acessei muito louca de como se eu estivesse em coma. E parece que você tenta se mexer e não consegue. Aí eu senti muito o amor da minha sobrinha, que eu sou muito ligada a ela, como se fosse isso, tipo, me despertando de coisas que eu tava passando. E tipo assim,
é só a vida acontecendo. Para de achar que é pra você, que é com você, que o universo tá contra você. É só a vida acontecendo. Acontece pra você, acontece pra todo mundo. Aí você conseguir ter uma visão de futuro, sabe? Assim, como se eu tivesse sido levado pra daqui a uns meses. E tipo, tá vendo como tudo se resolveu? Tá vendo como isso aqui é? E meio que mostrando passo a passo. Então, assim, óbvio, cada viagem é muito particular, mas sempre é muito bom. E sempre assim, tem gente que fala assim, mas eu vou acessar coisas ruins. Eu falo, moça, se a vida tivesse uma maravilha, né? Então, assim, a gente sempre tem o nosso lado sombra, assim. Sim. Mas o mais importante é que eu falo assim, às vezes a pessoa tá sentindo uma ansiedade, um medo, eu sempre falo, não foge, se permite, mas é a última vez que você sente isso. Então, assim, porque vai trazer pro corpo, pro trauma sair, pra coisa poder realmente libertar e você conseguir chegar do outro lado, que é onde você sente uma paz, onde você sente tranquilidade, onde você sente muito mais a conexão com você, conexão com Deus, com o universo, seja lá o que a pessoa acredita. Então, é sempre uma experiência. 4 a 5 horas, geralmente, dura a sessão. E, assim, são 4 horas acessando muito mesmo, assim, vem uma coisa atrás da outra. Mas, só pra eu entender, porque uma coisa é o cara que toma lá na casa dele, ou então numa rave, ou então numa praia. Sim. E tem lá a brisa dele com os amigos dele. E a outra é você estar com uma especialista ali que vai conseguir acessar, talvez até, não sei se rola uma conversa, né, que... Rola uma conversa? Sim, rola. Então, você está numa conversa no momento que você está aberto, né? É completamente diferente, né? Até porque, assim, o ambiente que você tá, a música, tudo interfere. Então, tanto que assim, no meu consultório, rola um clima. No meu consultório eu tenho uma maca da neuroacústica. A maca, ela vibra conforme o som. Então, assim, eu coloco ondas específicas para também ativando coisas no cérebro, acessos. E a maca, ela vai vibrando ao mesmo tempo. Então, isso também intensifica bem o acesso. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu tenho muito medo da bad trip, né? Eu falo, no consultório é tudo que a gente quer. Porque o problema é justamente essa mente trazer tipo, seus monstros, mas tem alguém ali que vai te ajudar a ressignificar isso, né? Que vai te ajudar a passar por isso. Alguém que não vai deixar você pular da ponte. Exatamente. O problema é você ter uma bad trip com um amigo que não é terapeuta, que não sabe o que faz, e aí tô acessando um monte de coisa aqui, um monte de emoção que eu não sei lidar com isso, tô entrando em pânico, né? Então, quando numa rave, né? Cheio de luz, exatamente. cheio de energias. Nossa, ali, exato, isso afeta muito, assim. Então, no consultório, por exemplo, até se você falar assim, nossa, eu tô com muita dor no meu braço esquerdo. Braço simboliza trabalho, ou a maneira que a gente lida com as pessoas. Então, qual homem no seu trabalho que pode estar te atrapalhando? A gente fala assim, nossa, tô me sentindo sufocado. Aonde na sua vida você se sente sufocado? A gente vai buscando as coisas e vai ressignificando isso. Então, faz toda a diferença, né? E outro dia eu li também uma frase que eu gostei muito, que era uma menina falando assim, que ela tinha muito medo de fazer, com medo da bad trip. Ela falou assim, que depois que ela fez, ela percebeu que toda a vida dela, até então, tinha sido uma bad trip, né? Que só depois disso, ela realmente se encontrou e conseguiu realmente se libertar e viver, assim. Eu tive uma experiência com ácido, LSD. Sei. Tem alguma relação, assim, o que você vê ali? Porque, assim, eu vou te contar para contextualizar. Eu estava numa praia, a gente gravou 4 dias de um documentário, no qual a gente ficou 4 dias documentando um pintor, um artista plástico que fazia umas obras super coloridas, assim, tudo umas pinceladas soltas, muitas cores. E aí, depois desses 4 dias que a gente foi lá, conseguiu gravar todo o material, tudo certo, material gravado, as câmeras prontas para a gente ir embora no dia seguinte. O meu sócio levou um quartinho, assim, um negócio pequenininho, um papelzinho. Tomamos, eu, meu sócio, mais outros 2, o artista e o Marcel, que era um cara que estava ajudando a gente, um fotógrafo. E todos sentiram, e eu já estava ali 2 horas, não senti nada, eu senti atrasado. Mas quando veio, cara, tava num clima bom, a gente deu muita risada e eu conseguia ver a música. Então, assim, tava tocando uma música eletrônica e eu vi o chimbal desenhado. E eu via as obras que a gente filmou. Então, tudo aparecia na minha visão de forma colorida e ilustrada, bonitona. Assim. Então, o bumbo da bateria, o chimbal, quem falasse comigo, a gente caminhou até a praia, eu vi as coisas se movimentando. Eu fui na sauna, parecia que eu estava dentro de uma caverna, assim, e cada gotinha que caía eu via lá longe, assim, sabe? Sim. Brisa total. Mas assim, eu estava num ambiente com amigos, estava tudo certo e um clima bom. Sim. Mas é bem isso. Poderia ter dado muito errado. Poderia ter dado muito errado. Eu fiquei tenso praia, eu falava, quem ficou tomando conta deles, gente? Só que decidi ir pro mar, meu Deus. Não, e eu ainda entrei na piscina e fiquei lá viajando, assim, de uma determinada hora.
Mas assim, tava todo... Mas assim, todo mundo tinha tomado também. Sim. Mas ninguém ficou fora de controle nem nada. Foi uma coisa muito pequenininha e que trouxe uma sensação boa. E que eu falo assim, não tomaria de jeito nenhum se fosse numa balada. Porque pode ser que essas sensações... E ainda mais que eu tenho umas enxaquecas que às vezes me dá... eu tenho uma enxaqueca com aura. Não sei se você... sim. Cara, às vezes... Microdose de psicodélico resolve isso. Então é mais um motivo para eu tentar. Porque, cara, vira e mexe eu tenho... Dá uma embaçada assim, eu já falo, ixi, vai vir enxaqueca. Não só eu, a Nayara aqui da nossa produção também tem, muito parecido. E eu vira e mexe, eu tenho receio de ter isso do nada. Porque acontece do nada. Às vezes eu simplesmente. Aí aquela enxaqueca é bem forte, horrível. Tipo, essa luz aqui, ó, dá aquela desfocada, e aí eu já sei, mano, daqui a 20 minutos vai explodir minha cabeça. Já ando até com um Naramig na bolsa, porque vira e mexe eu tenho. Mas essa sensação foi boa. Poderia dar errado. Poderia dar errado. Mas assim, o LSD é um dos também psicodélicos super estudados, né? Nessa questão de tratamento, assim. Tem que ter muito cuidado só, obviamente, na dosagem, porque ele é um que, dependendo da dosagem, a pessoa entra numa viagem muito doida, assim, mesmo, fora de controle. Ainda mais quem tem um atraso, porque o meu foi atrasado dos outros. Sim. Pensou, não dá mais. Imagina, ia fazer um acúmulo ali, né? Mas essa experiência que você comentou acontece muito, que é, igual eu te falei, esse intensificar de sensações, e é isso, você começa a ver sons, sabe? Ouvir, tudo isso fica muito intenso, vem muitas cores, essa questão, assim. Mas foi tudo muito mais visual, não foi espiritual, por exemplo, não tive um acesso a uma lembrança de infância, por exemplo. Não sei se é por conta do clima, que era mais clima festivo. Sim. Mas talvez se eu tivesse um pouco mais concentrado, pode ser que talvez acessasse também com isso, ou não acessa. Não, depende muito, mas eu acho que assim, quando você tá num ambiente terapêutico, geralmente você consegue ir mais, querendo ou não, você já tem uma intenção pela qual você foi ali, né? Sim. E não necessariamente também você precisa acessar alguma coisa só do passado. Tem muita gente que acessa, por exemplo, o futuro, que faz mais uma conexão com você, que vem uma questão de bem-estar. O metafísico, assim? Exatamente, assim, uma questão muito mais, às vezes, também de intensificar a criatividade, você conseguir ter solução de problemas, ou simplesmente um dos objetivos que a gente quer é a neuroplasticidade, né? Que é novas conexões neuronais, a neurogênese, que é nova criação de neurônios. Uma coisa também que já foi comprovado cientificamente, fizeram estudos com principalmente boxeadores aposentados que tinham lesões cerebrais, pessoas que sofreram acidente também que tinham lesões cerebrais. Tipo assim, faltando pedaço do cérebro mesmo, de acidente de carro, enfim. E fizeram a sessão dessas pessoas e o cérebro se refez. Então, assim, eles fazem também essa nova criação de neurônios. Então, está sendo muito estudado para essa parte. Então, a gente também tem esse objetivo de, por exemplo, o pessoal do Vale do Silício usa muito no objetivo de criatividade, de maior inteligência, sabe? Assim, por exemplo, meus cursos são todos fora, né? Então, sempre que eu estudava, tem muita aula online, inglês, não sei o quê, ler muito artigo, nossa, eu ficava muito cansada. Depois do uso dos psicodélicos da microdose, pra mim, assim, tipo, como se fosse, tranquilo, português, sabe, assim. Então, também tem outros objetivos pelo qual a gente usa, assim, né, não só pra acessar alguma coisa, mas sem sombra de dúvida o ambiente é muito diferente. Por exemplo, se você for na clínica fazer, provavelmente seu acesso vai ser completamente diferente dessa experiência que você teve. E os cuidados que a gente precisa tomar? Porque muito se fala, né? Você falou aqui, não é possível ir e não voltar mais, mas tem pessoas que fazem uso errado, que usam de lugar errado. Quais os principais cuidados para se tomar? Principal cuidado é sempre fazer num lugar sério, né? Com uma pessoa formada para isso. Assim como a história do ayahuasca. E principalmente a questão da dose, né? Tem que ter muito cuidado com a dose. Então, assim, pessoas que... Primeiro que a gente tem um questionário muito sério que a gente faz antes, toda uma investigação para poder saber se aquela pessoa ali pode fazer realmente, né? Tem gente que fala, mas e se eu desenvolver uma esquizofrenia? Então é muito raro isso acontecer. Mas não é para todo mundo, então. Não é para todo mundo. Isso é importante deixar bem claro. Na verdade, eu falo assim, o psicodélico é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o psicodélico. Até mesmo, por exemplo, às vezes tem paciente que vem e fala assim, eu nunca fiz nada de terapia, eu nunca fiz nada de autoconhecimento. Não começa com psicodélico a tiro de canhão. Tipo assim, 2 pés no peito que provavelmente, às vezes, você não vai conseguir dar conta, sabe assim? Tipo, sua primeira pergunta ali do formulário, você já, isso aqui sabe? Não, vamos começar então primeiro com umas sessões individuais, vamos começar você se conhecendo um pouquinho mais, não sei o quê, porque assim, você nunca entrou em contato com a emoção sua. Você vai vir, porque a diferença do psicodélico tem para uma sessão normal é assim, vamos supor aqui a gente mesmo conversando. Se eu for tocar num assunto que seja mais sensível, mais difícil para mim, eu desvio o assunto. Não quero falar sobre isso, né? Não vou me emocionar e tal. O psicodélico não, você tenta desviar ele
traz de novo. Tipo, ele vai esfregar na sua cara. É isso aqui que você vai resolver, querida. Vai fugir, não. Você vai resolver isso aqui. É um holofote seguindo o problema. Exatamente. Sabe, você fala, deixa eu abrir o olho, deixa eu ver se eu fujo disso. Você fecha o olho, você volta pro mesmo lugar. Você fala, oh, meu Deus do céu, sabe? Não tem como você fugir. Então, assim, você vai encarar pra você poder passar por aquilo. Então, eu falo assim, o psicodélico, ele é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra ele, assim. Determinadas doenças, se a pessoa já teve surtos psicóticos, a pessoa mesmo suicida, ela é muito bom pra ser tratada pelo psicodélico, mas em que fase que ele tá? Né? E muito também, mas a minha maior preocupação sempre é a dosagem, assim. Eu prefiro começar com uma dosagem baixa, da pessoa nem ter efeito, tipo, não senti nada, do que uma dosagem alta que assuste também a pessoa, né? Porque é isso, assim, muito de cada indivíduo, assim. Então, a dosagem é o principal, assim. Eu tenho uma paciente que ela fez o psicodélico comigo, e ela uma vez, ela falou assim, eu já usei tudo quanto é droga que você possa imaginar. Ela falou assim, uma vez, inclusive, eu tomei chá de cogumelo e eu achei que era um pinguim, eu fiquei em cima da geladeira. Sem brincadeira, eu falava, queria ver essa foto. Mas tinha um cara que tava na turma que ele se suicidou. A gente tava em São Tomé da Letra e ele pulou da pedra. Eu falei, cara, que dosagem foi essa? Porque assim, aí é onde a pessoa já saiu do consciente, né? Porque igual eu te falei, durante a sessão, você tem controle total do seu corpo, você sabe tudo. E é muito louco, você fala assim, olha, eu tô viajando aqui, mas tô aqui. Você levanta, você vai no banheiro. Então a questão da dosagem, a procedência. Será que tinha ali só o cogumelo mesmo? Será que não tinha um monte de droga misturada? Um crack, uma cocaína. Exatamente, então tem que ter cuidado nesse sentido, né? E me preocupa muito porque no Brasil o cogumelo, a venda dele é livre e tem muita gente usando em festa. Sabe? Tipo assim, nossa, um amigo meu comprou, não sei o que. Eu falo, gente do céu, é um estado alterado de consciência, é perigoso, né? Não é pra isso, não é pra uso recreativo. Não é pra tomar STV. Não é que assim, tipo, a Poliana é super a favor, tipo, da droga. Não sou, sabe? Não é pra uso recreativo. Sim. Então, assim, não é pra você tomar, né? Até, igual eu tava comentando com você, inclusive, que a gente fala que a cura de uma pessoa que ela é viciada, seja no que for, no álcool, na droga, é você criar uma vida da qual você não precise fugir. Então, eu não sou a favor de nada que seja uso recreativo. Porque do que você tá fugindo? Por que você tá precisando disso para trazer uma felicidade, alguma coisa pra você? Seja uma droga, seja um álcool, seja uma maconha, o que quer que seja. Não, você tem que ter uma vida tão boa que você não precise fugir disso. E se você vai usar alguma coisa, por exemplo, a gente vai usar uma microdose de psicodélico, que são doses micro, por exemplo, vamos supor, se numa sessão a gente usa 1 grama, a gente usa na microdose, você vai ter ali 200 miligramas. Com o objetivo fisiológico só de você melhorar a sua neurogênese, né? Que é essa questão de criar novos neurônios, criar novas conexões, te dar mais ânimo, te dar mais energia, porque vai estar ali funcionando melhor a sua serotonina. Tem essa comprovação para doenças inflamatórias, para questão de enxaqueca, enfim. Só que ela também você faz por 3 meses, depois você nem precisa fazer mais. Os benefícios, ele ficam, sabe assim? Então, nada que a gente se torne dependente, que você precisa como se fosse uma muleta, eu acho legal. Porque eu já ouvi que o cogumelo não vicia. Não. Mas a boa sensação vicia, muitas vezes. Então a pessoa fala, puta, aquela sensação é muito boa, seja do que for. Pode ser a sensação de, sei lá, jogar bola. Sim. E aí você fala, puta, eu quero ter de novo aquela sensação, e aí vira uma coisa contínua. Corre esse risco? Não, porque a sensação boa que ele traz fica. É uma sensação, essa conexão que você tem com você, esse bem-estar, essa questão, ela fica, ela perdura, sabe? Não é uma coisa que, tipo, eu tomei, eu tive um pico de serotonina, depois aquilo caiu. Sabe, vamos pôr um carboidrato. Eu sou um exemplo disso, né? No final das contas, que eu usei, tipo, nunca mais quis. Exatamente. Faz 4, 5 anos. Exatamente. Não é uma coisa assim que vicie, tipo, eu quero isso, essa sensação, assim, não é uma... Ele não age na área do cérebro que age, por exemplo, uma cocaína. Né, que tem essa questão tipo do vício, desse bem-estar muito eufórico, mas de repente traz aquela queda e você fala, eu preciso disso daqui de novo. Não tem essa queda, você consegue ter esse bem-estar, porque você vai estar realmente resolvendo coisas ali dentro de você, além de toda essa função fisiológica. Um cara que toma cerveja todo final de semana assistindo futebol, e ele se pega todo final de semana nessa mesma rotina de preciso sentar, assistir o jogo, tomar a minha cerveja. É um cara viciado no álcool, ou não necessariamente? É um cara viciado. Se ele não conseguir ficar sem, ele é um cara viciado. Mas é um problema? Você acha que ele tá mascarando ali ou não necessariamente? Com certeza. Não deixa de ser uma fuga. Por exemplo, se fosse, não, mas... eu gosto de sentar com a minha cervejinha, mas se não tiver a cerveja, tudo bem? É uma coisa. Agora, se não, mas eu preciso da cerveja, ali já... São assim, né? Ali já é... A gente fala que é o alcoolismo funcional, né? A pessoa tá se enganando que não é, mas é um alcoólatra ali. E não é um pouquinho, cara. Sei lá, vai tomar 5 garrafas sozinho. Sim. De bobeira, assim. Não, e o álcool tem N milhões de danos, né? Pra saúde, pra
enfim, para a sociedade, um monte de coisa. Então a pessoa está ali buscando uma fuga assim, né? Como se ela já levasse a semana dela esperando chegar esse momento, né? Esperando chegar essa fuga. É um problema sério, né? É um problema sério. Por que o álcool e o tabaco não tiveram durante o longo dos anos aí essa mesma restrição? Por conta do governo estar ligado de uma certa forma com essa indústria que ele também lucra com isso? Ou estou viajando não, lucro total. Criando teorias? Não, é por causa de lucro total. Porque assim, já tem uma comprovação científica do álcool ser em primeiro lugar, o tabaco em segundo em risco de vício, né, os que mais viciam, e os que mais causam danos para a pessoa e para os outros, né, ao entorno também. Porque uma pessoa que tem um alcoólatra na família, a família é destruída. Total. Né? O cigarro destrói a saúde da pessoa e os fumantes passivos também. Mas o governo ele tem alguma participação nos lucros dessas empresas, desses segmentos? Eu creio que tenha. Eu acho que para poder manter, para não ter proibido, tem. Se não proíbe, você fala, faz tanto mal, cara. Para não ter proibido, tem. O cara vai lá e não deixa fumar um baseado, mas assim, não, pode encher a cara aí à vontade, pode tomar cachaça, exatamente, pode fumar. Ainda faz propaganda, né? Ainda agora que o cigarro tem aquelas propagandas. Sim. Contra-propagandas no final, mas isso aí tanto faz. A galera não, para a pessoa que é viciada ali, e a dosagem, né, muito alta, e depois trocaram ainda para esse cigarro eletrônico, é pior ainda, né, para a saúde da pessoa é pior, mas para mim o governo tem lucro, porque senão não tem por que não ter proibido até agora uma coisa que é tão comprovada, porque também para começar a volta dos estudos psicodélicos precisaram provar, né, que não era, por exemplo, que o LSD, que o MDMA, que o cogumelo não causava vício e quais eram os danos para a pessoa e para as pessoas próximas, né? Então foram estudar N mil drogas, assim. E tem esse estudo científico publicado. O cogumelo é o último de causar isso, é zero praticamente, e primeiro tá o álcool, segundo tá o cigarro. Então se já é comprovado, por que não proibiu? Igual proibiu todos os outros, que na verdade nem mal faz, né? Verdade. Não tem uma teoria mais profunda sobre isso? Não. Mas eu acho que vai estar aí no lucro mesmo. Pelo que as pessoas até mesmo, hoje falando no Congresso, falaram, tanto da proibição quanto desses dois, totalmente focado no lucro. Você acha que a gente está próximo no Brasil de ter isso aprovado? A autorização para poder trabalhar de fato e vender? Eu creio que sim, porque o Brasil segue muito os Estados Unidos. E os Estados Unidos já foi aprovada a ketamina, que agora foi aprovado no Brasil também. E agora está sendo aprovado o MDMA e tá para sair até o final desse ano a aprovação da psilocibina. Assim, pelo FDA, né? Porque vários estados dos Estados Unidos já aprovaram. Califórnia já aprovou, Oregon já aprovou. Então, são onde as pessoas conseguem trabalhar, conseguem ter as clínicas assim. Mas ser aprovado pelo FDA está até o final desse ano e eu creio que sendo aprovado lá vai aprovar aqui, igual a ketamina eles já aprovaram aqui. Que aprova aqui é a Anvisa, é isso? Isso. O FDA lá seria a Anvisa aqui. E sempre segue meio que o que eles fazem por lá, né? Exatamente. Então, como lá, quando aprovou a ketamina, eles aprovaram aqui, creio que aprovando lá, eles aprovem aqui também. Legal. O que você vê nesse mercado aí nos próximos anos de diferença com essa aprovação? Você acha que vai ter um boom de pessoas oferecendo isso em clínicas? O que a gente pode esperar? Porque assim, vendo pela visão lá de fora, né? Nos Estados Unidos hoje em dia é o padrão ouro que existe, é o que mais se fala, é o que mais se trabalha. Então, assim, tem um cara lá que acho que essa frase é do Michael Pollan, que também tem um documentário dele que ele fez, Como Mudar Sua Mente, que cada episódio é sobre um psicodélico diferente. Tem um livro também? Tem o livro também, que é muito interessante, que ele fala que é como se você pegasse, né, o psicodélico desse um reset no nosso cérebro, assim. E aí ele fala que ele acha que os psicodélicos serão para a saúde mental, igual o microscópio é para a biologia. Então, assim, é a maior descoberta, é o que há de melhor mesmo, né? E assim, tem estudos comprovando cientificamente. Então, não é assim, não é achismo, são mais, até agora já tem mais de 50 mil estudos científicos comprovados. Todas as grandes universidades, Harvard, Pensilvânia, Stanford, todas estudam os psicodélicos. Então, assim, não tem como alguém hoje em dia falar, isso não existe, isso é mentira. Não, isso já é a atualidade, sabe? Não é alguma coisa tipo assim, nossa, vai vir assim, já é. Lá fora já é. E só falta o Brasil entender melhor sobre isso e abrir mais para isso, mas eu creio que no Brasil vai chegar rápido também, eu acho que vai ser uma onda boa, assim. Mas mesmo com essa autorização, você acha que quanto tempo as pessoas vão deixar de apostar em antidepressivos? Eu acho que depende muito
da disseminação, né, de se falar disso. Eu acho que precisa muito também os médicos começarem a estudar sobre, a falar sobre, para perder o preconceito. Porque sempre quando alguém vai escutar sobre, a primeira coisa que ele vai fazer, uma pessoa que tem depressão, ela vai procurar o médico dela. Aí você já ouviu falar sobre isso, não sei o quê, né? E tem muito que não quer estudar. O médico que é comprado pela farmacêutica vai falar. Aí tem muitos que não querem estudar e vai falar, não, imagina, isso daqui não, isso daí não existe. Não, aí eles vêm uma desculpinha e nada a ver, não tem artigo científico, não, só 50 mil. Isso não funciona. Então, assim, mas eu acho que vai muito da pessoa começar a estudar, procurar pessoas que fizeram e perguntar, sabe assim, começar a ver estudos sobre, ver os documentários sobre, porque assim, é uma coisa que não tem como quando você faz, você negar o benefício, você negar a resposta, assim. Eu falo, eu tenho resultados incríveis na minha família, nos meus pacientes, é uma coisa assim que não tem como a pessoa negar. Seria interessante se os médicos começassem a abrir mais a visão para isso, né? Mas assim, por exemplo, para você poder ser terapeuta psicodélico, você tem que fazer uma formação. Cada formação dura no mínimo, depende muito, mas o mínimo são 2 anos. Tem umas que demoram um pouco mais, tem umas que demoram um pouco menos. Por exemplo, a da MAPS que eu fiz, você engloba vários tipos de psicodélico, então ela tem uma extensão maior. A outra que eu fiz, que é só do cogumelo, só da psilocibina, são 2 anos. Então, assim, as pessoas sempre precisam começar a querer, né? O problema é que hoje em dia as formações são muito caras. E uma das coisas que eles estão falando muito é como fazer isso ser mais acessível. Por exemplo, nos Estados Unidos, já tem algumas clínicas nesses estados que foram autorizados e a sessão do psicodélico custa $2.800. Nossa. Então é muito caro. Uhum. Então o que eles estão estudando muito assim, de como fazer isso ficar mais acessível à população, né? Porque é muito caro, assim, as formações são muito caras. Da mesma forma, né? Exatamente. Impede também de quem precise ter acesso, né? Mas eu espero muito, quem sabe, chegar num governo e poder colocar isso num SUS, poder colocar isso, porque assim, não tem nada, eu já estudei muito, meu currículo assim é absurdo, mas assim, não tem nada que se compare ao resultado de um psicodélico, nada. E a produção de cogumelos no Brasil? O que você usa é do Brasil, não é? Tem que trazer de fora. Eu trago de fora. Mas pode virar um mercado potencial? Tipo, sim. Ser um produtor... Porque assim, tem o do shimeji lá, outros cogumelos sim. que tem um custo relativamente bom para o produtor, né? O cara que produzir para essa área vai se destacar também? Sabe? Vai se destacar, com certeza. Eu acho que, principalmente depois que for 100% legalizado pela Anvisa, enfim, eu acho que se tiver uma fiscalização legal, sabe, de como é produzido e tal, acho que é um super mercado essa parte da produção. Eu, por enquanto, compro mesmo do Paul Statement, que é esse micologista super famoso, super estudioso, né, do psicodélico, porque eu acredito que desde a hora da intenção da pessoa, sabe, ele que planta o cogumelo, faz diferença, para saber a procedência mesmo, né, igual eu te falei, por mais que eu seja formada para aplicar LSD, MDMA, o que quer que seja, eu só uso mesmo a ayahuasca ou a psilocibina por saber a procedência, né? Porque tem que ter muito cuidado com a procedência. Tipo, lá fora, eu lembro que uma vez eu fazia, então um dos cursos que eu fui fazer que era sobre trauma, a gente usava ou ketamina ou maconha. E aí eu falei pra mulher assim, mas aonde que eu vou comprar isso? Tipo, já assim, desesperado, meu Deus, tipo, ela... Não, mas aqui é legalizado, né? Qualquer lugar que você entrar, eu falei, nossa, é verdade, sabe assim? Tipo, não é aqui no Brasil, que onde que eu vou? Meu Deus, onde que eu vou buscar isso, né? Tipo, é tudo underground, assim. Então tem que ter muito cuidado com a questão da procedência. Então, mas eu acho que para quem quiser depois seguir esse caminho da plantação, nossa, vai ganhar muito dinheiro. Cara, é um mercado absurdo. E você tem experiência com a ayahuasca também, né? Tenho experiência com a ayahuasca também. A gente fez episódio especial aqui, achei super interessante também, ainda não participei, não achei o momento adequado ainda, mas como que é que você faz? Porque assim, tudo que me explicaram no episódio você vai com uma galera, num lugar específico que está ligado à natureza. Sim. Eu não sabia que tinha esse outro caminho que você faz num consultório, por exemplo. Eu faço no consultório. Eu já participei de vários retiros de ayahuasca aqui no Brasil, mas eu gosto no consultório porque eu acho assim, quando você tá com muitas pessoas, as pessoas também influenciam no seu acesso. Por exemplo, você tá ali numa vibe mais tranquila, aí o outro começa a chorar aqui. Então isso já interfere, às vezes já atrapalha a sua viagem, assim. E porque tudo que você acessa tem que ser ressignificado, né? Tem que ser visto. Então, assim, essa coisa de já você acessou e veio embora pra casa, e se você acessou um trauma, como é que você lida com isso, né? Tipo assim, então você tem que ressignificar, você tem que ajudar aquela pessoa ali. E às vezes é muita gente pra pessoa tá dando atenção. Mas a ayahuasca tem uma conotação espiritual. Sim, mas não necessariamente você vai conseguir
uma viagem espiritual. Por exemplo, o negócio que eu te falei, o que me levou, eu já estudava psicodélico há muito tempo, o que me levou a começar a praticar o psicodélico, a usar, né, no meu consultório, foi por causa de uma amiga minha, que uma paciente dela foi fazer um retiro de ayahuasca, acessou um abuso do padrasto que ela não lembrava, e ficou muito mal. Ela passou uma semana deitada de posição fetal, sem deixar o marido chegar perto. Então, assim, não necessariamente você vai acessar alguma coisa espiritual. Porque é isso. O que eu acho mais interessante, inclusive, do psicodélico, você pode estar usando a mesma substância, a mesma dosagem. Tipo assim, você e eu usar a mesma substância, a mesma dosagem, viagens completamente diferentes. Porque ele vai fazer o que é preciso dentro de você. E vai fazer o que é preciso dentro de mim. Então, ele vai acessar o que tem... Então, não necessariamente vai ser uma conexão espiritual. E se vier todos os seus monstros, como é que você lida com isso? E se você tem uma crise de pânico, como é que você lida com isso? Uma vez eu fui num retiro de ayahuasca com um cara que eu confio muito, mas não é terapeuta, assim. E eu levei minha secretária comigo e uma amiga minha. A minha secretária entrou numa bad vibe absurda. Ela tava depressiva, com pensamentos suicidas, enfim, e começou a vir só coisas horrorosas pra ela, chorava desesperadamente, ela tava muito mal. Se não fosse eu ser um terapeuta ali, ela tava ferrada. Mas ela não passou por uma pré-seleção da forma adequada, né? Porque se ela tivesse passado, né? Pô, peraí, tá depressiva, tá com pensamentos suicidas, já nem tomaria, né? Exatamente. E assim, se eu não fosse terapeuta ali, pra poder acudir ela, pra poder fazer uma sessão nela, pra poder resolver a questão, tipo, ela tinha voltado pra casa enlouquecida, sabe assim? Então, por isso eu comecei a fazer no consultório. Então, eu acho assim, e aí ali é só você, é a sua viagem, é o seu momento. Você tem uma pessoa com atenção exclusiva ali, né, sobre você o tempo todo, que faz toda a diferença, assim. A gente veio falando bastante sobre essa questão de o quanto a alimentação interfere, né, nas questões emocionais, que às vezes as pessoas carregam uma vida toda. E você tem um tratamento específico sobre isso, né? É Neurofit? Sim. Isso, Neurofit. Conta um pouquinho, como que é isso? Ele foi criado por mim, por minha causa mesmo, que eu era nutricionista, mas eu tinha muita compulsão. Eu era muito acima do peso, vivia em efeito sanfona, e por mais estudo que eu tivesse, né, eu já tinha 4 pós-graduações na área, eu não conseguia seguir aquela dieta. Então, às vezes, eu estava fazendo tudo certinho, de repente, eu comia até os rebocos da parede. E eu falava, gente, tem que ter alguma coisa a mais, né? Porque se não é falta de conhecimento, não é saber o que eu tenho que comer, o horário que tem que comer, realmente eu não consigo. E aí eu larguei a nutrição, inclusive, por isso, porque eu me senti uma fraude de falar uma coisa que eu não praticava. Era tipo casa de ferreiro, espeto de pau. Exatamente. E também muitas pessoas falavam, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de força de vontade, então você vai se sentindo péssimo também. Aí larguei, decidi ir para a área de terapia. Entre os primeiros cursos que eu fiz foi programação neurolinguística, e quem é muito conhecido nessa área é o Tony Robbins. E aí eu fui fazer um treinamento com ele e falei para ele como é que ele tinha conseguido emagrecer, né? Porque no livro dele ele comentava de sido obeso, etc. E ele falou para mim assim, Poliana, minha vida me dá prazer, eu não preciso da comida para isso. Uma conversa presencial. Presencial. Olha só que demais. Que eu fui ser membro Platinum dele para poder ter essa conversa presencial com ele. E a gente faz alguns retiros com ele por ano. E aí ele falou assim, e aí aquilo pra mim foi um soco no estômago. Eu falei, né, que realmente, o que na minha vida tá ruim, na época era tudo, mas tudo bem, que eu tô tentando tampar com a comida, né? E ele falou assim, você não gosta de comer? Eu falei, imagina, amo comer. Minha comida é minha melhor amiga. Ele falou assim, você come numa velocidade tão grande que eu duvido você sentir o sabor do alimento. O que você comeu hoje? E realmente eu não sabia falar. E uma coisa que me incomodava muito, eu já tinha até procurado psicólogos, enfim, essa questão de, por exemplo, é só você comer um pedaço de pizza, não precisa comer a pizza inteira. Tipo, cara, isso é óbvio, eu sei o que eu preciso fazer, por que eu não consigo fazer? Né? E aí, quando eu fui começando a estudar sobre o inconsciente, sobre as terapias breves, tudo que eu estudava, eu falava assim, será que isso aqui funciona para a questão da compulsão, né? E fui trabalhando ali. E no meu caso, por exemplo, era muito uma carência familiar mesmo. Eu sou de família mineiro. Mineiro é programado para comer. Todas as minhas memórias de infância em volta da mesa. É forno a lenha, é rosquinha de nata, enfim. Muita fritura. Muita fritura, também assim. sou filho de mineira. Né? Só comida. E quanto mais você come, mais tem que comer. Se não comer muito é porque você não gostou da comida, né? Essas coisas assim. E quando eu ligava pra minha casa, que eu fui morar sozinho, quando eu ligava pra minha casa, que eu via que tava todo mundo reunido, eu procurava comida. Então eu comecei a ver que eu procurava a minha família ali, sabe? Eu procurava aquele aconchego, eu procurava aquele amor. A comida pra mim tinha esse significado. E aí eu fui trabalhar essa questão de entender que eu podia ter esse sentimento sem precisar da comida, né? Não precisava da comida para me trazer esse sentimento, que eu podia estar também na mesa conversando com todo mundo sem precisar estar comendo o tempo todo. Sim. Então eu fui ressignificando isso, e aí conforme eu fui conseguindo ir emagrecendo, sem precisar de dieta, que o principal é isso, assim.
Porque quando a gente fala de comida, a gente sempre fala assim, tá vendo aquele magro de ruim ali? Come de tudo e não engorda. Gente, é isso, ele come de tudo e não engorda. Só que não é que ele come de tudo em grande quantidade. Ele come quando ele tem fome, ele para quando ele tá satisfeito. Sim. Então é deixar de comer por ansiedade, é deixar de comer por tédio, é parar de jogar as emoções na comida. Né? Então assim, a gente tem o nosso inconsciente que é 95%. 95% do meu inconsciente precisava daquilo ali pra me trazer um sentimento positivo. E tinha 5% meu só querendo emagrecer, querendo ter controle na comida. Então quando você consegue reverter isso, fica uma coisa natural. A comida não é algo que eu tenho que pensar, sabe assim? Ou de ter aquela preocupação do que, o que eu vou comer? Ou, ai meu Deus, aqui não tem nada diet pra eu poder comer, sabe assim? Isso é uma coisa realmente... Não é uma neura, né? Exatamente, normal, como é pra uma pessoa que, por exemplo, deve ser você que nunca teve um problema disso, sabe assim? Que nunca é uma questão, assim, tipo... normal pra mim comer um pedaço de pizza e parar. Né, pra uma pessoa que tem compulsão, não é normal. A primeira vez que eu falei, tô satisfeito, eu queria soltar fogos. Falei, gente, eu falei que eu tô satisfeita. Porque era uma coisa assim, era um vazio que nada preenchia, sabe? Mas o discurso de é possível emagrecer comendo de tudo, pra muitos parece charlatanismo, né? Não, não é possível. Porque eu acho que as pessoas pensam assim, eu vou comer de tudo, então a cada hora eu tô comendo uma pizza inteira, sabe assim? Não, é possível comendo um hambúrguer de segunda, exatamente. Uma pizza na terça. Então assim, é possível você emagrecer comendo de tudo, só que você vai comer quando você tem fome, você vai parar quando você tá satisfeito, você para de ter excesso, sabe assim? Eu lembro que eu falo que o nosso corpo é como se fosse um carro. Então se você vai num posto de gasolina quando seu carro tá na reserva, e você para de colocar gasolina quando o seu tanque tá cheio, porque senão você vai estragar o seu carro. A gente teria que ser a mesma coisa, só que a maioria das vezes quem tem compulsão é assim, nossa, tem um bolo aqui, deve estar gostoso, né, eu vou comer, eu tô com fome, não, mas é gostoso, é um bolo daqui. Sim. Sabe, parece que você tá indo pra Etiópia, parece que você tá indo pra guerra, você tem, sabe? Tipo, o último bolo da vida. É, como se fosse acabar, sabe, assim, tem que comer tudo agora, amanhã não vai ter. Não, é uma coisa assim, tipo, nossa, esse bolo realmente é gostoso, quando eu tiver fome eu como. Sim. Sabe, assim, você ou para tem de que comer na essa... frente dos outros, né? Exato. Tipo, sei lá, tem 3 pessoas, puta, deixa eu pegar aqui, porque senão ele vai pegar senão vai acabar. Tem gente que às vezes fala assim, não, deixa eu comer, porque eu vou sair. E aí pode ser o quê? Que você tá indo pra guerra. Tipo, na rua tem comida. Qualquer canto que você pode, qualquer posto de gasolina, você pode comprar uma coisa pra comer, uma padaria, um restaurante. Não, deixa eu comer agora, porque eu vou sair. Vai que o quê, sabe assim? Eu brinco com a minha cunhada, que sempre que sai com as crianças, ela leva bolacha, ela leva uma coisa assim. Eu falo, precisa... Né? Ela fica meio brava, assim, de novo essa bolacha aí você tá levando. Mas parece ter um medo, né? Tipo, não vão passar fome, não vai ter o que comer. Tipo, você acha algum lugar pra parar, pra poder comer e tal. Então, são crenças que a gente tem na nossa cabeça que é o que vai prejudicando, isso, né? Pode criar uma compulsão na criança? Pode. Desse negócio de, sempre tem que ter uma coisinha pra mastigar. Sim, você vai criando esse padrão na criança, né? De tipo, nossa, eu tenho que comer, eu tenho que me programar, passar fome, come. Tem que ter muito cuidado com criança. Eu lembro do meu sobrinho mais velho, quando ele era pequeno, sempre que ele comia o prato todo, minha irmã fazia uma festa que parecia que eu tinha passado em Harvard. Eu falava pra ela, para com isso, porque ele vai começar a comer pra te agradar. Ele vai começar a comer para ser aplaudido, sabe assim? Então ele vai ter compulsão, ele vai ter acima do peso. Porque a gente tem que respeitar que o estômago da criança é muito menor do que o nosso. Sabe assim? Tem essa coisa de tipo, tem que comer tudo. Uma das coisas que mais prejudica é essa coisa, não pode deixar comida no prato. Então você vai colocando excesso que a gente não precisa, né? E você vai criando um padrão de comportamento que a gente vai desregulando, que a gente chama de nosso termostato da fome. Que uma criança, quando ela nasce, ela chora quando ela tem fome e ela larga o peito, a mamadeira quando ela tá satisfeita. Ela vira a cara pro prato. A gente que vai aprendendo a fazer comer mesmo já estando satisfeito. Sim. E a gente vai desregulando isso. E para regular, né? Igual tem gente que brinca, né? Tomei o biotônico lá para abrir o apetite e nunca mais fechou, né? Então, assim, para regular depois é difícil. Mas é super possível. Então, por exemplo, hoje eu não faço mais dieta nenhuma. Eu como tudo que eu quero, assim, mas eu como quando eu tenho fome. Isso não é uma coisa, eu cheguei e tô satisfeito, tem um bolo na mesa, vou comer porque tá aqui. Sabe assim, eu falo que antes eu andava no shopping, eu via alguma coisa e falava assim, nossa, eu gosto disso, né? Vou comer. Nossa, eu gosto disso, vou comer. Eu falei, mesmo quando você passar, cada posto de gasolina que você passar, você fala assim, deixa eu abastecer. Não faz o menor sentido, né? Não faz. E qual que você percebe que é o grande diferencial de tratar através do psicodélico essa questão alimentar? Trata-se também ou não? O Neurofit é totalmente à parte, não tem a ver com o psicodélico? Não, trata-se também. Eu faço sessões do psicodélico e do Neurofit, porque o psicodélico ele vai na raiz do problema, né? Igual eu comentei da paciente, por exemplo, que tinha compulsão e depois lembrou que a mãe tinha ficado perdido na praia, assim. Então ele vai mais a fundo na questão do problema. Outra vantagem também do psicodélico, ele te traz muito mais uma conexão com você, e essa conexão com você é um respeito no seu corpo.
Então, você tem muito mais cuidado com o que você se alimenta, você tem muito mais cuidado numa atividade física, numa coisa, porque você tem muito mais um respeito pelo seu tempo, assim, pelo seu corpo mesmo, e pela questão também da facilidade de mudar padrões. Negócio de falei de mudar comportamento, de criar novos caminhos neuronais, então você consegue, por exemplo, fazer uma pessoa conseguir mudar os padrões alimentares dela muito mais fácil, você consegue fazer ela mudar muito mais fácil uma questão de atividade física, então você consegue, então essa toda é a vantagem do psicodélico nesse sentido também, né, de mudar os comportamentos que a gente precisa mudar, porque aquilo que eu falo assim, vamos supor que lá na infância alguém sofreu, sei lá, um abuso e aí teve que criar o peso por causa disso. Só que para você manter esse peso, você tem que criar comportamentos que fazem você manter esse peso, né, então de tanto fazer, aquilo vira hábito. Então, o psicodélico te ajuda a mudar esses comportamentos, te ajuda a mudar esses hábitos de uma forma muito mais fácil, assim. Então, essa também é a vantagem, esses efeitos fisiológicos que tem, que ajuda muito a mudar esses hábitos de forma mais rápida, assim, fora de entender, né, o real motivo pelo qual você criou aquilo e deixar essa questão ir embora. Legal. Uma das outras coisas que eu vi também, que você faz, que eu já abordei esse assunto aqui alguma vez e gerou uma certa polêmica, que é o lance da constelação familiar. A gente falou com um psicólogo e ele não tinha tanta informação sobre o assunto, da forma que ele falou, pegou meio mal, a galera veio nos comentários e colocou vários comentários contra o que ele havia dito, e eu queria entender a sua visão sobre isso. Eu acredito que você acredita que funcione. Funciona de que forma? Como que é a constelação familiar? Sim, a constelação ela é maravilhosa, assim, é uma das técnicas mais efetivas que eu conheço de terapia. O principal é a pessoa saber que, obviamente, constelação não é milagre, não é que eu vou fazer uma sessão e mudou a minha vida, né? Ela faz parte de uma das técnicas de tratamentos que existem. Não é assim, tipo, fiz a constelação, não preciso fazer mais nada na minha vida. Só que a constelação, ela tem comprovação, sim. Só que mais do que comprovação, eu acho que ela tem eficácia. Então, mesmo que ela não tivesse nenhuma comprovação científica, ela é eficaz, assim. Eu tenho casos de pessoas que fizeram constelação bizarros, assim. Esse final de semana mesmo, eu atendi uma paciente e a gente fazendo a constelação, acabou que eu fui interpretar o pai dela na constelação, e eu fui falando determinadas coisas que ela começou a chorar, e ela falou, meu pai falou exatamente assim quando ele faleceu sem tirar nem pôr. Não tinha como eu saber, sabe assim? Não tinha como. A constelação é como se você visse a sua vida de fora, você é o diretor da sua vida. Então, você tem um plano assim sobre a sua vida, você consegue ter muito mais consciência de como as coisas estão funcionando. As pessoas... Você tem uma timeline da sua vida? Isso. As pessoas que estão, né, te representando, se for feito, né, com pessoas, elas conseguem acessar o seu campo, que a gente fala, né, através da sua frequência, do campo mórfico, assim. Então, seria um acesso ao seu inconsciente e a questão que está sendo constelada. Então, não é só uma questão familiar também. Você pode constelar doenças, você pode constelar medo, você pode constelar qualquer problema. O objetivo da constelação é a gente conseguir entender como que isso está realmente no seu inconsciente, achar a causa disso e ressignificar para que você consiga se libertar disso. Geralmente, o que acontece na constelação vai realmente para a vida. Só que você tem que ter muito cuidado aonde você faça. Tem muita gente ruim fazendo constelação. Eu sou formada diretamente pelo Hellinger, que é o criador da constelação. Eu estudei com ele na Alemanha. Porque, por exemplo, quando eu coloco... Se for uma situação familiar, se eu coloco você, eu coloco seu pai, eu estou mexendo no campo do seu pai também. Por mais que ele não esteja fisicamente, né, o inconsciente, a frequência dele tá. Então eu afeto ele também. Então eu tenho que ter cuidado, que isso pode ser maravilhoso. Eu tenho o caso também. Mas você tem que ir atrás do pai também para... Não precisa. Por exemplo, tem uma questão, o meu sobrinho, ele começou a namorar, e a namorada dele tinha uma relação péssima com o pai, mais de 7 anos que ela não via o pai, porque a mãe também falava muito mal do pai, enfim, a mãe era super narcisista e cheio de problemas, e eu fui fazer uma constelação dela, o pai e a mãe. E não deu 15 dias que eu fiz a constelação, o pai dela veio atrás dela, para buscar relacionamento, enfim, ela conseguiu ver um monte de mentira da mãe, etc. E hoje em dia ela mora com o pai. Então ele conseguiu pegar a guarda, enfim. Então, assim, a constelação é uma coisa extremamente eficaz, mas tem que ter muito cuidado com quem você faz. O que acontece é que muitas pessoas falam mal da constelação, ou é por falta de conhecimento, porque para mim, pra você falar de alguma coisa, tem que estudar sobre. Entender. Por que criou essa aura ali de que é um problema? Primeiro, pra você falar de alguma coisa, você tem que estudar sobre, né? A maioria das pessoas que falam mal nunca estudaram, ou não querem admitir que não sabem, ou não querem sair da sua zona de conforto de que existe algo que é muito efetivo, muito rápido. Às vezes você fica em vários tratamentos, 13 anos fazendo um tratamento. Foi aí também que, por exemplo, a programação neurolinguística teve muito problema, que as pessoas ficavam 13 anos tratando, por exemplo, um medo, vem o Bandler, que é o criador da neurolinguística, e tira qualquer pânico em menos de meia hora. Então,
imagina os profissionais que estavam ali há 13 anos trabalhando com alguém, como que não se sente, né? A constelação ela é muito rápida, ela é muito eficaz. Tanto que eu falo... Gera medo na galera, então? Gera. Mas tanto que eu falo, para quem não conhece, eu desafio qualquer pessoa a vir fazer constelação comigo. Se quem fizer constelação comigo, se eu mostrando tudo ali, falar que eu não acredito, é impossível. Os resultados são surreais. Agora, tem gente que faz curso de final de semana e sai constelando. Vai fazer merda, com certeza. Porque é isso que eu te falei, é muito sério. Então, você tem que ter muito cuidado aonde você vai. É o mal profissional, então, que É o mal profissional. O que eu acho que as pessoas tinham que saber é justamente diferenciar isso, né? O que é a técnica do que é o profissional. Então, tem gente que, por exemplo, faz hipnose e fala, é péssimo. Não é, mas com quem que você fez? Né? Constelação é a mesma coisa, né? Fica nesses caras na TV, fica fazendo lá. Pelo amor de Deus, isso nem é hipnose, né, gente? Isso é hipnose de palco ridícula, que não tem, tipo, objetivo nenhum. A não ser que, obviamente, igual tem gente que fala assim, teve uma vez, o Bandler, que é o criador da neurolinguística, ele é muito gênio, eu amo ele. Num curso dele, um cara falou pra ele assim, Bandler, é verdade que a pessoa hipnotizada imita galinha? Aí ele falou assim, não sei, como é que uma galinha faz? Aí a pessoa imita, ele falou, não precisa estar hipnotizado pra isso. Né? Então, assim, é muito usar uma técnica que é maravilhosa para umas coisas bobas, assim, igual, por exemplo, mas a pessoa ela consegue comer uma cebola achando que é maçã? Consegue. Só que não é o hipnotizador que fez isso, foi você. É a sua mente. Então, assim, né, olha o poder que a sua mente tem. Se a gente usar isso para você conseguir atingir os seus objetivos no trabalho, para você poder se melhorar. Então, assim, mas tem profissionais que usam as técnicas de uma maneira ruim e as pessoas generalizam aquilo. Então, diferencie, distancie técnica do profissional. Igual começaram a falar muito mal da ayahuasca. Distancie o profissional da técnica, sabe? Tipo, aonde você fez? Quem era essa pessoa? Tava a ayahuasca ali pura mesmo? Mesma coisa com constelação. Essa pessoa é formada aonde? Sabe? Fez curso com quem? Trabalha com isso há quanto tempo? Quantas pessoas ela já atendeu? Você já viu o depoimento das pessoas que fizeram com ela? Sim. Mas eu desafio qualquer pessoa a fazer constelação. Porque, igual eu falo, eu provo que funciona. Assim, a eficácia é inegável, assim, não tem como você falar. Animal. Cara, a gente tem um lance aqui que chama curtograma, né? Que a gente gosta de entender um pouco mais a fundo dos nossos convidados através de coisas que gosta e não gosta de fazer. Queria entender de você. O que hoje você gosta de fazer e não faz, seja por falta de tempo, seja lá pelo que for? Dançar. É uma coisa que eu amo fazer e tem muito tempo que eu não faço. E é uma coisa, assim, que eu acho que faz bem pra minha alma. Mas, assim, tipo sabe, assim, de sair leve. Sair pra dançar ou dançar independente? Se eu tô numa academia... Não, pode ser aula de dança. Pode ser aula de dança, assim. Sair pra dançar também, mas não, sair tem séculos que eu não faço. Você gosta de balada, então... Você não é de balada? Não, já passei da fase. Uhum. Mas, assim, pode ser numa academia, sabe? Se dançar, assim, é uma coisa que me faz falta, assim, que nutre a minha alma, assim, que eu preciso resgatar isso. O que tá faltando pra você dançar? Tempo. Mas aí, na verdade, esse negócio de tempo é mó balela, né, gente? Tipo, quem quer, arruma o tempo. Quem quer, arruma o tempo, é questão de prioridade. Uma vez, inclusive, eu fiz um curso com um cara sobre esse negócio de tempo, né? Uhum. E ele falava assim, não é que você não tem tempo, você não quer fazer. Ele fala assim, por exemplo, se você tá trabalhando, a sua filha chega e fala assim, pai, vamos fazer isso aqui. Você fala, não posso, trabalhando. Se ela chega com um corte na cabeça, você para na hora e leva pro hospital. O tempo surgiu? Não. Né? A sua prioridade mudou. Né? Então, assim, na verdade, é bem isso. Assim, falta virar uma prioridade. Sim, colocar na lista das prioridades ali como uma coisa realmente importante. Exatamente. E que você não gosta e faz por obrigação. Musculação. Treinar academia mesmo? A musculação é uma coisa assim que não... Eu passei a gostar um pouco porque eu sou muito competitiva. Então eu vou competindo comigo mesmo. Tipo, tal peso eu não consigo pegar. Tipo, agora eu tô conseguindo pegar esse peso. Então, assim, eu vou competindo comigo. Pessoal, né? Exatamente, eu vou competindo comigo mesmo, assim. Mas não é uma coisa que eu morro de amores de fazer, não. Mas é uma coisa assim, tipo, tem que fazer, é bom pra saúde, é bom pro físico, né? Então. Na musculação é bom essa competição pessoal. Eu tentei fazer isso no CrossFit. E eu comecei a me dar mal, porque o CrossFit você vai superando obstáculos, né? O que eu fazia em tanto tempo, agora eu faço num tempo muito menor, e aí eu comecei a me lesionar e... Não, tem que ter cuidado, eu nem posso entrar no CrossFit, porque eu sou muito competitivo, eu vou me lesionar muito. E é muito comum no CrossFit você olhar o amiguinho, o que ele tá fazendo? Puta, ele consegue fazer naquela velocidade, aquele peso, preciso superar. Então é legal. E que você não gosta e não faz, nem que te pague. Conviver com gente chata. Pessoas chatas. Mas chato é relativo, né? Fazer social, sabe? Assim, por exemplo, tem uns parentes que eu não vou com a cara, eu não vou conviver.
Não vou fazer a simpática. Parente distante. Não vou fazer a simpática. Eu não finjo que eu gosto de alguém que eu não gosto. Não, eu falo que eu tenho incontinência facial, nem se eu quisesse disfarçar eu ia conseguir. É nítido na minha cara, assim. Eu acho que eu tô super neutra, tá na minha cara, assim, que eu tô odiando a pessoa, que eu tô odiando a conversa. Então, assim, não... óbvio, tem pessoas não tão agradáveis, a gente é obrigado a conviver. Mas eu falo assim, eu gosto de poupar minha energia, sabe? São pessoas que às vezes você tá junto, você sai sugado, você sai cansado. Eu falo, não, é desnecessário, assim. Eu acho que chega uma fase de maturidade na vida que você vai selecionando muito onde você gasta a sua energia, onde você se estressa, e tem determinados tipos de pessoa que eu falo, não. Mas você tem esse lance de ser sugado em determinados ambientes e tal? Porque sinto. Se você não tem, não, a gente vai uma pessoa conversa, a pessoa tá pesada, você sai até meio cansado, assim. Às vezes eu não percebo, só não tenho o conhecimento de que é aquilo ali que tá sugando a energia. É verdade. É porque eu acho que eu sou muito de sensação, né? Você é mais visual. Então, como eu sou muito da sensação, eu vou me sentindo realmente, sabe? Tipo assim, drenada, assim, tipo, cansada. O lance que você falou, quando você vê a timeline da vida ali, eu tenho muito isso na minha vida. Que eu tento ficar organizando ali, através das imagens que eu vou vivenciando, até através do histórico de fotos, que você vai fotografando muito a sua vida, e aí essas fotos colaboram com que eu tenha uma timeline, já pelo que eu vivi, ou pelo que eu revivencio ali 2, 3 vezes durante o passar dos anos, que eu tenho histórico no iCloud de anos e anos. Então a vida fica muito visual, principalmente por trabalhar nessa área, né? Sim. E às vezes essas micropercepções, seja de expressão ou de energia, não estou muito ligado e eu estou até mais aberto a isso. Mas tentando entender de espiritualidade. Não, isso é super interessante. Isso é uma coisa que eu falo que salva relacionamentos, amizades, mas principalmente casamento, é você entender como é que o outro funciona. Porque, por exemplo, você é muito visual. Se você casa com uma pessoa que é auditiva ou que é sinestésica, você seria aquela pessoa que, tipo, você não viu que eu fiz tal coisa, sabe? Assim, né? O visual pra você é muito importante. Então, deve gostar de coisa mais organizada, não sei o quê. Começa a dar neura. Se a casa tá suja, você já vai pegar e aí o outro, se ele é auditivo, ele nem vê que a casa tá suja. Tipo, a bagunça não incomoda porque ele literalmente não enxerga. Então, você começa a entender que o outro não tá deixando, né, de fazer algo por sua causa, que ela vive num outro mundo, ela funciona de uma forma diferente, né? Aí, se o auditivo é casado com o visual, o auditivo vai falar, você não me escuta, fala, mas você não viu o que eu fiz. Aí começa esse conflito, né? Quando você entende a linguagem que o outro funciona, você consegue mais entrar no mundo do outro, facilita muito. E a evolução de relacionamento, né? Porque você vai entendendo o outro ali, passa 5, 10 anos, vai fazer 20 anos que eu tô junto. Olha, o tempo passa. Então a gente já entende algumas coisas, tanto ela do meu lado, né, do visual, e ela é muito mais disso aí que você falou, de percepções, tipo de espiritualidade, de buscar essas informações. Ela deve ser muito mais sinestésica, de sensação, né? Total. Então acaba se complementando, né? Falando dessa terapia que você acabou de explicar, ela acredita super e falou, e quando o psicólogo falou aquilo, ela falou, não, ele está totalmente errado, não acredito nele. Sim. Uma coisa legal, inclusive, já que era todo esse projeto e tal, é fazer terapia de casal com psicodélico, gente, é muito maravilhoso. Ah, é? Muda a vida, é muito bom. Você já teve sessões lá? Sim, várias sessões de casal, assim, porque, de novo, igual eu te falei que você cria muito mais empatia, você consegue ter uma escuta sem aquelas pedras na mão, sabe? Assim, de vez em quando, assim, você não faz isso, mas você não faz tal e tal, tal coisa, sabe? Que o outro já vai atacando. Não, vira uma coisa, assim, tipo, super suave, você consegue realmente ver e dar uma conexão entre os dois, de amor, de gratidão. É maravilhoso. Porque é o desarmar do ego. Exatamente. Né? Então, se você vai discutir com a sua esposa, com um funcionário, com um chefe, sei lá o que for, com o ego desarmado, a possibilidade de se entender é muito maior. Muito maior, até porque tem o terapeuta ali como intermediário também ajudando. Mas eu me pergunto, esse apagar do ego, né, esse dissolver do ego, ele vai durar até que parte? Não, então, mas aí depois que você fez sessão, que você tá 100% consciente ali o tempo todo, com a pessoa e tal, fica, entendeu? Você realmente se entende, fica. E igual eu falei, igual a sessão do psicodélico, ele traz um amor próprio, uma conexão muito maior, traz também um amor pro outro, assim. Principalmente nesse tempo de casamento, assim, parece que vocês voltaram a ser, tipo, recém-casados, assim, sabe? Uma maravilha, gente. É maravilhoso, é muito legal. Que legal, eu quero que você deixe aí um recado para quem se interessou, o que a pessoa precisa fazer, quais os desbloqueios que ela precisa ter para realmente, tipo, deixar de se importar
com tudo que disseram, para ir lá e fazer isso aí? O que você pode falar? Eu acho que o principal, primeiro, é a pessoa, talvez, ela se informar, entender um pouco melhor. Então, tem vários documentários legais para isso, tem como mudar sua mente, tem Fungos Fantásticos. O primeiro episódio também do documentário Goop Lab é sobre psicodélico, é bem interessante. Tem um documentário da Oprah com o príncipe Harry também, que é muito legal. O último episódio dele também é sobre psicodélico, então acho que você se informar, você entender, você ver ele que tem toda uma base científica por trás, vai te ajudar a tirar muito do preconceito, né? Eu acho que isso é interessante. E eu acho que o principal também é a pessoa saber que não é só para tratar alguma coisa, é para você se conhecer, é para você se conectar, é uma volta para casa, é para você também ampliar muito mais os seus sentidos, a sua criatividade, o seu cérebro, você chegar no seu potencial máximo também. Para expandir a mente. Para expandir, realmente, para a gente poder chegar no nosso potencial máximo em todas as áreas da nossa vida, assim. Mas, óbvio, né? Sempre num lugar muito sério, vai procurar onde que a pessoa estudou, procura depoimento de quem já fez, se informa o máximo possível, né? Para você poder fazer com segurança, porque, igual eu falei, é super seguro. Eu já fiz em crianças, eu já fiz nos meus sobrinhos, então é realmente uma coisa muito segura, mas, obviamente, você está num estado alterado de consciência, então você tem que saber muito bem com quem que você está fazendo, né? É por isso que existe uma formação para isso, né? Assim, eu quero trabalhar com psicodélico. Não, tem uma formação específica para isso, né? Para você poder saber como conduzir a pessoa durante aquele tratamento ali. Então, feito num lugar adequado, com a pessoa adequada, sem sombra de dúvida, vai ser a melhor experiência da sua vida. Até porque é complicado, às vezes a pessoa quer buscar um hack para a vida, né? Ela fala assim, puta, tá dando tudo errado e eu vou fazer que isso vai desbloquear e vou mudar da água pro vinho. Não é isso, né? Não é isso também. Tomar cuidado, né? Não é milagre. Porque se a pessoa for com esse pensamento, acho que ela vai se frustrar, né? Não é milagre, né? E assim, você vai acessar muita coisa, você vai ver os seus monstros, você vai ver a sua luz, etc e tal. Mas é principalmente uma coisa que vai estar te mostrando as suas ferramentas para você lidar com as situações e você conseguir resolver as questões e conseguir resolver as situações da sua vida. Não é milagre, né? Não é tipo assim uma varinha que eu bati na sua cabeça e pronto, ali, dali minha vida vai ser tudo lindo e tudo se resolve num piscar de mágicas. Não é, né? Mas você pode considerar que é um tratamento que vai ali por um tempo. É um tratamento. A gente faz geralmente 2 sessões de psicodélico e tem sessões individuais depois que são feitas para integrar também tudo que você acessou, para poder mudar determinados comportamentos, para ir lapidando as coisas também que você acessou, que você viu. A enxaqueca dá para tratar lá, então. Cura. Cara, tem uma questão com essa enxaqueca aí. Vamos resolvê-la. Dá pra fazer mesmo. Dá pra fazer. Vamos enxaqueca com aura. Já tratou alguém lá assim? Eu tinha muita enxaqueca, né? A minha resolveu 100%. E a enxaqueca aura também? E a enxaqueca, inclusive, é comprovado naquelas enxaquecas que é... Enxaqueca, sabe? Você já viu aquelas enxaquecas que em 20 segundos a pessoa tem aquelas pessoas que se matam, de tanta dor que sente, não sei o quê? Nem sabia. Tem uma enxaqueca seríssima, assim, que a pessoa, tipo, ela fica tão alucinada de dor que ela se mata, já pula de prédio, é enlouquecedor, assim. E aí também foi estudada para esse tipo de enxaqueca em salvas, e super resolve. E aí, para enxaqueca, a gente usa mesmo a microdosagem também. Que aí são cápsulazinhas, né, com microdoses, não tem efeito nenhum psicodélico, só os efeitos fisiológicos mesmo, e entre os 1000 efeitos maravilhosos da microdose, tá o eliminar a enxaqueca. Que demais. Pô, quero conhecer. Deixa seu contato. Como que as pessoas te buscam, como que a pessoa tem acesso a isso. Tem que estar em São Paulo, né, principalmente. Tem que estar em São Paulo. Dá para fazer online também, já fiz muito online. Mas o bom de estar em São Paulo é que no meu consultório tem uma maca da Neuroacústica, maca mágica, que ela treme, é maravilhosa. É incrível. Que ajuda muito também no acesso. Então, todo mundo que puder fazer presencial, eu recomendo. Mas pode me achar no Instagram, Poliana, com 2 L's, Y e 2 N's. Esteves Oficial. E também pode mandar mensagem no 11 99200 5618. Animal, pô, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Obrigado, amei. Parabéns aí pelo que você tem feito, parabéns por todo o seu estudo aí, rodar o mundo atrás disso. Cara, é muita informação importante e relevante para muita gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, amei estar aqui com você. Animal, obrigado para você também que está aí até agora. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe os comentários aqui, o que você escrever, com certeza a gente vai repassar e a gente vai desenrolar essa conversa aqui por um tempo. Obrigado, até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço.